Alô, galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Na aula de hoje traremos sobre os extremos do continente americano, as regiões polares, o Ártico e a Antártida. Se liga na aula e vamos lá! Antes de tudo, nós temos que falar um pouco sobre esse ambiente polar. As regiões polares são as regiões que se encontram nas maiores latitudes do nosso planeta. Então são os extremos, o Polo Norte e o Polo Sul. Nesses extremos, as condições de vida são praticamente inóspitas. As baixas temperaturas fazem com que depender só do meio ambiente em si não garante a sobrevivência do ser humano. Essas regiões polares, além de apresentar frios muito intensos, chegando até abaixo de 14 graus Celsius negativos, ela também apresenta condições de luminosidade bem diferenciada em restante do planeta. Como, por exemplo, nas regiões polares, nós temos períodos que são 6 meses de dia e 6 meses de noite. Vai depender daquele movimento terrestre em relação ao Sol, ou seja, um movimento de translação. E esse movimento de translação, ele vai diferenciar o grau de luminosidade que essas regiões polares irão receber. Além de tudo isso, dependendo do período do ano, essas regiões polares, elas formam as chamadas banquisas. E essas banquisas nada mais e nada menos do que o congelamento das águas superficiais oceânicas, formando verdadeiras plataformas continentais de gelo. As geleiras polares. Essas geleiras polares, elas são formadas a partir da compactação de várias camadas de neve, chegando a atingir cerca de 4.000 metros de espessura. Estima-se que as regiões polares, elas concentram cerca de 70% de toda a água doce do nosso planeta. Então é onde está concentrada praticamente a maior parte de água potável ou água doce do nosso planeta. Ártico. O Ártico, localizado no hemisfério norte do planeta Terra, ele é formado por alguns países, constituído basicamente do congelamento das águas do Oceano Glacial Ártico. Nesse local vivem alguns povos tradicionais que já residem há milhares de anos, como por exemplo os Inuits ou os Lapões. Antigamente esses povos eram chamados de esquimós, uma denominação um pouco que errônea, porque esquimó significa comedores de carne crua, mas o nome correto dado a esses povos é esse que eu citei anteriormente, só para lembrar: Inuits e Lapões. Esses povos vivem de atividades tradicionais como a pesca e a caça. Porém, nessa região apresenta valiosos recursos energéticos naturais, a extração do ouro, cobre, a extração de petróleo, de recursos energéticos não renováveis, tem sido cada vez maior pelas empresas multinacionais. E o fato da chegada dessas empresas multinacionais nessa região polar, ela trouxe também uma diferenciação no modo de vida desses povos nativos. Eles eram antes nômades, um modo de vida nômade, com a caça e a pesca, e agora passaram a ser sedentários. A Antártida. A Antártida, localizada no hemisfério sul, no Polo Sul, é um imenso continente rochoso, coberta por uma espessa camada de gelo.
Esse território ele é considerado um território neutro desde 1961, através do Tratado da Antártida. Esse tratado ele considera que nenhum país assinante, cerca de 51 países, nenhum desses países poderia explorar economicamente os recursos naturais, animais dessa região. No entanto, esse tratado ele estabelece uma base para todos os países que poderia ser utilizado somente para pesquisas científicas. Desde então, o Brasil, através de um projeto chamado ProAntar, tem uma base de pesquisas científicas na Antártica, chamada Base Comandante Ferraz, que no ano de 2012 pegou fogo. E desde então, o Brasil tenta reconstruir uma nova base de pesquisas científicas nesse continente. Geopoliticamente, alguns países reivindicam a posse desse território, entre eles Reino Unido, Nova Zelândia, Argentina, Chile. A reivindicação da posse do território da Antártica significaria dizer a exploração econômica por esses países. Mas essa posse ela não é reconhecida por outras nações. A grande probabilidade, o que poderá acontecer futuramente, é que o Tratado da Antártida ela não seja renovada nos próximos anos ou futuramente, o que significaria dizer que esse território poderia ser utilizado para outros fins, militares ou explorado economicamente, já que já apresentou grande riqueza energética, como por exemplo o petróleo. Mas essa ainda é uma disputa muito longa. Existem dois lados aí nesta moeda. Uns querendo o fim do Tratado da Antártica e outros querendo a preservação ambiental desse território, visto que é um território que apresenta aí uma fauna bem diversificada, entre eles alguns animais que são protegidos por lei, como por exemplo o urso polar. Enfim, já foram catalogadas mais de 12 mil espécies nessa parte do continente. Entre elas, nós também podemos destacar a importância do crio para esse ecossistema, que é fonte de alimento para vários animais, entre eles a baleia, uns dos animais que estão em risco de extinção. Essa é minha filha, viu, gente? Então... Oi, papai! A aula está acabando, já estou indo, mas antes de terminar essa aula, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para as próximas aulas. Beijos e até mais!